Barcelona goleia, mete 4-1 no Espanhol e com isso vence o clássico, vence o derby catalão. E eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já vale destacar o contexto desse jogo, né? É um jogo que o Barcelona enfrentou o seu rival, o Espanhol, só que é um clássico que não tem tanta rivalidade, talvez, quanto poderia ter, porque é muito claro que o Barcelona é muito maior, com todo respeito ao espanhol. É como o nível de rivalidade de Juventus e Torino, por exemplo, onde é uma rivalidade grande, assim como o Barcelona e o Espanhol também é uma rivalidade grande, mas eu acho que o Espanhol tem uma rivalidade muito maior com o Barcelona do que o próprio Barcelona com o Espanhol. Assim como a Torino tem uma rivalidade muito maior com a Juventus do que a Juventus com a Torino. São de fato clássicos, mas onde é muito claro qual time é maior. E aí o nível de rivalidade desse time maior se expande a outros. Então, por exemplo, o clássico do Barcelona hoje é o Real Madrid, o clássico da Juventus hoje é o Milan, a Inter de Milão e por aí vai. Então são times tão grandes como é o caso do Barcelona, que o seu rival regional se torna apenas mais um adversário. Essa é a realidade. Quando esse jogo é mando de campo do espanhol, aí sim, o jogo ferve, porque o espanhol é mandante, o nível de rivalidade se acentua e por aí vai. Tanto é que eu acho que no primeiro turno o espanhol venceu. Eu cheguei a falar sobre esse jogo, que eu acho que o espanhol venceu, inclusive. Tá aí no canal, quem quiser procurar, mas vai ter muito vídeo nesse meio do caminho, até chegar lá. Enfim, já falando sobre o jogo, um jogo onde o Barça abriu o placar com 10 da primeira etapa, uma jogada que assim, bola parada, cara. Bola cruzada na área pelo Yamal e o Ferran Torres cabeceia e faz 1-0. Desculpa, mas em um clássico você tomar gol de bola parada e sendo um gol de cabeça do Ferran Torres, que não é nenhum especialista nesse quesito, não dá, né? O espanhol já é pior do que o Barcelona naturalmente. E ainda tomar um gol de cabeça do Ferran Torres de bola parada, aí não dá, né? Enfim, ali o Barcelona abre o placar. Com 25 da primeira etapa, em mais uma assistência do Lamine Yamal, mais uma vez o Ferran Torres aparece. Uma daquelas jogadas típicas do Yamal, dando aquelas trivelinhas. O Yamal vem cada vez mais aperfeiçoando essas trivelas dele, né? Esses passes assim de 3 dedos dele. No fim de semana passado contra o Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol, ele teve um passe sensacional depois de dar uma caneta no jogador do Atlético, dá um passe de trivela e o Ferran Torres cara a cara finaliza para fora, né? E dessa vez mais uma jogada com um passe de trivela e agora o Ferran Torres aproveita, tira ali do goleiro e faz o 2-0 para o Barcelona. Vale destacar, o Barça enfrentou o Espanhol nesse meio dos confrontos da Champions contra o Atlético de Madrid. Na ida perdeu por 2-0, resultado desastroso, e aí nesse final de semana o Barça jogou para vencer esse time do Espanhol com a base de time toda titular. Em contrapartida, o Atlético de Madrid, fiquei surpreso, porque o Atlético de Madrid perdeu para o Sevilha, tudo bem, faz parte, só que não é que o Atlético perdeu poupando, o Atlético perdeu tacando a molecada, não foi nem o Simeone, não foi nem os reservas, foi assim, não quis utilizar nem os reservas naquele jogo. Claramente o Atlético está querendo dar a vida na Champions. Largou o Campeonato Espanhol e o foco total é na Champions, cara. Então esse jogo de volta no Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid vai dar a vida. Cada gota de suor vai ser como uma gota de sangue para o Atlético de Madrid, de fato. Vai ser muito difícil o Barcelona conseguir uma reviravolta. O Barcelona é melhor que o Atlético de Madrid e pode ter essa reviravolta. Mas o nível de foco do Atlético vai estar tão lá em cima, sendo uma final de Copa do Mundo para o Atlético de Madrid de fato, que de verdade vai ser muito difícil furar o sistema defensivo que o Atlético com certeza vai montar nesse jogo de volta. Enfim, enquanto um Barcelona, depois de perder para o Atlético na Champions, vira a chavinha e busca vencer na La Liga, o Atlético de Madrid, vencendo o Barcelona, se desconecta por completo da La Liga e foca por completo no jogo de volta, né? Enfim, Barcelona fecha esse primeiro tempo nesse 2-0. Vai para a segunda etapa e logo no início da segunda etapa o Paul Lozano, em uma bola que sobrou na entrada da área, finaliza cruzado, faz o 2-1. E aí segue esse 2-1 por um bom tempo até chegar nos minutos finais. Com 43 da segunda etapa, basicamente, 43, 42. Tem uma bola longa, acho que foi do Casador, se eu não me engano. Se foi o Casador, deixa eu ver aqui. Eu não tô lembrando agora. Se foi o Casador, se foi
o Pedri, se foi o Gavi, eu não lembro. Eu acho que foi o Casador. Pro Lamine Yamal, só que essa bola fica longa. E aí o Lamine Yamal ganha a dividida com o goleiro do Espanhol. E aí sem goleiro, ele até abre os braços assim antes de chutar para comemorar, né? E aí empurra pro gol, faz o 3-1. O gol da vitória do Barça. Só que ainda dá tempo de sair o quarto. Quarto gol que sai minutos depois, coisa de 2 minutos depois. Um belo passe do Lamine Yamal pro De Jong, saindo cara a cara. O De Jong dribla o goleiro, perde o ângulo, demora para ter a tomada de decisão, cruza essa bola na segunda trave e o Rashford finaliza na bochecha da rede. Eu até acho que o De Jong não visava o Rashford. Eu acho que ele visava o cara que estava vindo de trás, não me lembro quem era. Mas essa bola passa e o Rashford na segunda trave chuta na bochecha da rede para transformar essa vitória em goleada. Com isso, o Barcelona atropela o Espanhol e aí cada vez mais se aproxima do título espanhol. Porque a gente olhando para a tabela, o Barça está na primeira colocação com 79 pontos em 31 jogos, tem 38, né? E o Real Madrid está na segunda colocação com 70. Estou falando de 9 pontos de diferença. São 3 rodadas de diferença. Restando 7, basicamente eu tenho que estar falando de 3 derrotas do Barça e o Real Madrid vencer todos os jogos. Eu acho que o Barcelona nem chega a perder 3 jogos nesses últimos 7. Então, de fato, o Barcelona é praticamente o campeão espanhol. É muito difícil imaginar uma reviravolta nessa reta final. Até porque o Real Madrid não conseguiu ganhar nem do Girona, cara. Então, jogando no Bernabéu, inclusive. De fato, o Barcelona está muito próximo do título espanhol. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!